Olá, a paz do Senhor a todos, uma ótima tarde. Quero agradecer a Deus por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 7 de novembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Nós estamos aí abordando vários ensinos da palavra de Deus a respeito da vida cristã, a respeito também dos dias a qual estamos vivendo, que são dias trabalhosos, e nós precisamos a cada dia mais se alimentar da palavra de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, para que assim possamos viver e ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E esses temas que nós estamos abordando, que cabe uma pergunta para nós: e agora, como viveremos, né? As calamidades dos dias atuais, né? A qual estamos vivendo, né? A atuação do maligno, um bombardeio sobre a humanidade, sobre a igreja, sobre nós cristãos, sobre a nossa fé, e nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para mantermos firmes e sermos realmente o sal, a luz e o sal deste mundo, como falou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos ler mais um texto. Nós vamos falar da loucura de viver sem Deus. Irmãos, viver sem Deus é um abismo em que o ser humano possa viver. Estar sem Deus é como se nós fôssemos os cegos e andássemos por aí, e nós não podemos ficar, tampar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos diante de tudo isso que está acontecendo, e não nos deixar corromper com o presente sistema. E agora, como viveremos? A resposta cristã para os tempos de crise e calamidade moral a qual estamos vivendo. E hoje nós vamos falar a divinização do homem ante a soberania de Deus. A humanidade, a palavra de Deus fala que uns confiam em carros e em cavalos, mas nós cristãos fazemos menção do nome do Senhor. E nós estamos vendo várias pessoas colocando, a sua fé, colocando a sua esperança em homens, em poderes, em líderes políticos, e a cada dia mais a decepção é muito grande e muito alta quando nós depositamos a nossa confiança no homem. Agora, aqueles que põem a sua confiança no Senhor, eles não são enganados, muito pelo contrário, são fortalecidos, porque o nosso Senhor Jesus tem nos sustentado, tem segurado na nossa mão e tem nos protegido diante de tantas atrocidades. Então vamos para o texto de hoje, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A divinização do homem, o homem querendo ser o centro ante a soberania de Deus. No verso 3, 13 e o 15, o pedido egoísta. Um homem pede a Jesus que ele resolva uma disputa por herança. Jesus, porém, revela que o problema não é a justiça da partilha, mas a ganância do coração. Muitas vezes buscamos Jesus não para mudar o coração, mas para satisfazer os nossos interesses materiais.
Nós temos que examinar se as nossas orações têm sido centradas em Deus ou em desejos terrenos. Tem muitas pessoas frustradas, principalmente aquelas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, que pode ter certeza, pediram algo, mas não receberam. Pediram algo e não receberam e se sentem frustrados e colocam a culpa em Deus. Mas Deus não satisfaz os nossos desejos egoístas. Nosso Deus não satisfaz os nossos desejos. Tem o costume de dizer sempre que quem prometeu dar riqueza, quem prometeu dar poder, quem prometeu dar conhecimento para o homem foi Satanás, quando ele tentou Jesus no deserto. Então, o nosso Senhor Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna, a salvação e o perdão dos nossos pecados. Só isso não. Isso é tudo para nós, é o que nós precisamos. E depois, o que nós temos que fazer? Viver na dependência de Deus. Viver o pão nosso de cada dia. No verso 16 ao 19, a parábola do rico insensato. O homem da parábola teve uma colheita abundante e pensou apenas em acumular para si mesmo, planejando um futuro confortável. O erro não está em ter bens, mas em viver como se a vida dependesse deles. Deus nos chama a usar nossos recursos para o bem e a sua glória, não apenas para conforto pessoal. Quanto mais o homem tem poder, mais ele fica orgulhoso, presunçoso e egoísta. E ele acha que tudo isso é poder das suas mãos. Eu tenho sempre o costume de dizer que tudo que nós viemos fazer, ou o dom ou o talento que nós temos, não é nosso, é de Deus. Não adianta nossos estudos, nossos conhecimentos, se nós não tivermos Deus, porque nós vamos colocar todo o nosso conhecimento, nossos dons, em coisas erradas, em coisas que não vão satisfazer verdadeiramente a nossa alma e espírito. Conheço pessoas que têm muito, mas são pobres de espírito. São pessoas doentes, depressivas, nervosas, nunca estão satisfeitas, porque estão na busca do poder. No verso 20 ao 21, o juízo divino. Deus o chama de louco por ignorar a brevidade da vida e o valor da eternidade. É insensatez investir tudo no temporal e nada no eterno. Use hoje a sua vida e seus bens de forma que tenham valor diante de Deus. O verdadeiro tesouro está em ser rico com Deus. Me faz lembrar daquela passagem do jovem rico, quando ele chega para Jesus, querendo ser discípulo de Jesus. E Jesus fala para ele guardar os mandamentos, e ele fala, pratico todos eles. E aí Jesus vira para ele e fala assim, mas lhe falta uma. Você fala que pratica, mas Jesus naquele momento coloca diante daquele jovem que ele é apenas pessoa que fala, só falácia, ele não pratica. Quando ele fala, vai e vende todos os seus bens e divida com o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquele jovem demonstrou com a sua atitude que não amava nem a Deus e nem o próximo. E foi embora, triste porque não queria desfazer dos seus bens. Muitas pessoas não querem desfazer dos seus prazeres deste mundo para viver a eternidade. E isso é perigo e isso é uma condenação para si mesmo. O resumo dessa palavra é: a vida não consiste na abundância de bens, mas na dependência de Deus. O materialismo e o egoísmo cegam o homem para o propósito eterno. A palavra-chave: assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Por quê? Porque tolo pode hoje mesmo Deus pedir a sua alma. Então que nós não viemos colocar a nossa confiança no terreno, mas sim colocar a nossa confiança, a nossa esperança no eterno, que é o nosso Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, Senhor, meu Pai amado, de inteligência, o nosso ótimo trabalho, a nossa ótima profissão, Senhor, não vem de nós, vem do Senhor que nos capacita, Senhor.
e que tudo que nós venhamos fazer venha a ser para a tua glória. Senhor meu Deus, assim como também na sua palavra nos mostra, Senhor meu Pai amado, no Salmo, Senhor meu Pai amado, aonde o homem, o teu filho pede: Senhor, não me dê muitas coisas para mim não afastar e colocar meu coração na avareza, mas também não me deixa padecer, para que eu não venha cometer o roubo, mas faça com que eu viva o pão nosso de cada dia. Senhor, que tudo que vem de ti, Senhor meu Pai, é suficiente para todos nós, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.